Oi, tudo bom? Como é lindo a natureza, né? E quando Deus fala sobre a natureza que Ele criou, que é esta aí que nós estamos vendo, Ele fala que criou o homem para que ele pudesse tomar conta de tudo, pudesse dar um norte a uma natureza que ele jamais poderia dizer que não é adaptável a si próprio. Mas eu te pergunto, o que faremos se vivermos no mundo aqui sem a lei de Deus? Já parou para pensar o que seria de mim, de você e dessa linda natureza se não houvesse o respeito e o amor que Deus nos ensinou em suas palavras? Aquelas palavras que estão escritas no livro da vida. E você me diria: quem sou eu? Quem sou eu sem o Mestre? Eu não sou ninguém. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por você mais uma vez me prestigiar com a tua audiência. Muito obrigado por você voltar aqui e fazer questão de me dar aí um pouquinho do seu tempo. Vamos então aproveitar, já que a nossa vida é tão corrida, não é? Eu, quando era criança, achava que eu nunca ia ficar velho. Eu tinha muita vontade de fazer as coisas que papai fazia, então eu ficava ali: ai meu Deus, quando eu vou poder dirigir? Quando eu vou poder fazer isso e aquilo? Hoje eu percebo que isso é uma coisa de infantilidade, isso é falta de maturidade e é uma coisa corriqueira e normal entre as crianças. Elas são amorosas e muito prestativas. Além disso, são também sinceras. Mas hoje eu não quero falar de criança. Hoje eu quero falar para você aí que ainda não aceitou Jesus. Ou talvez você que tem alguém que perto de você vive e ainda não ouviu falar de Jesus. Se você tiver essa pessoa aí, por favor, traga ele para assistir o vídeo com você. Se você não puder mostrá-lo agora, que você depois, num tempo, você leve este conteúdo até ele. Porque eu vou falar hoje para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal. Eu vou apresentar a eles uma palavra de amizade, de carinho, de atenção e de busca pela espiritualidade, que é uma coisa que Deus nos ordenou. Sem a espiritualidade, você não conhecerá Deus. Sem a santidade, você não conhecerá Deus. Sem praticar os mandamentos de Deus, você não conhecerá Deus. E eu preciso então levar até você os ensinamentos, para que você então entenda que Deus ama você, ama sua família e nos ama, é claro, né? Que Deus então seja exaltado em nossas vidas, que Ele seja exaltado. Vamos lá? Vamos pro conteúdo? Bora pro vídeo. As pessoas insistem em não querer Deus, e nessa insistência permanecem num caminho que não tem volta. Talvez amanhã ou depois você venha me perguntar: por que você diz isso? Que esse caminho não tem volta. O caminho longe de Deus não tem volta, porque do mesmo modo que você foi criado por Ele, Ele também vai estar longe de você se no dia da sua morte você não entender que Ele o criou, e por isso você deve a Ele uma obediência. Mas a gente fica pensando, a palavra de Deus fala tanto sobre você aceitar Jesus. Como assim aceitar Jesus? Eu aceito, dizem uns. Eu aceito, dizem outros. De maneira, não fazem aquilo que Deus quer. Porque lá em João 3,16 está escrito:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Aqui podemos perceber que Deus, ele antes de enviar o seu Filho, ele nos amou. E ele nos amando, então nos envia a possibilidade de podermos chegar ao céu sem precisar aí nos esforçar, né? E o mais incrível disso tudo é que quando vamos para a igreja e começamos a caminhar com Jesus, nós percebemos que o caminho é pouco árduo, nos machuca, porque na maioria das vezes fazer o que Jesus quer que a gente faça é muito doloroso, é muitas vezes quase impossível. Mas também temos uma resposta de Jesus quanto a essa questão. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos 10, 26 e 27. Viu? O impossível para nós não é impossível para Deus. Essa é a única maneira, porém, do versículo de João 3,16 se concretizar em nossas vidas. O amor de Deus, que deu o seu Filho por amar infinitamente nós, entregou a Ele para que Ele sofresse na cruz de cruz, para que eu e você pudesse chegar a Deus. Hoje eu quero falar diretamente com você que ainda não conhece Jesus Cristo. Talvez já tenha ouvido falar, mas ainda não o conhece pessoalmente. Aí você me pergunta, você que está aí agora: como que eu vou fazer para conhecer uma pessoa que nem aqui está, que eu não consigo ver pessoalmente? A palavra de Deus nos fala sobre isso também. Preste atenção nesse versículo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Conhecer Jesus pessoalmente é muito simples. É você se entregar aos seus mandamentos e praticá-lo. Como isso pode acontecer? Fazendo assim com que a sua vontade seja submissa à vontade de Deus. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, 10 e 11. Isso vai exigir de você um certo esforço, vamos assim dizer. Hoje eu posso perceber com toda clareza que não é nenhum esforço fazer isso, porque isso torna-se a sua própria vontade a partir do momento que não desagradar a Deus seja o seu foco. Ter esse foco nos tira da tristeza de ficarmos uma vida longe de Deus. Eu queria perguntar a você: você hoje largaria todos os seus vícios para seguir um caminho diferente? Eu queria perguntar a você nesse momento: seria possível você entender que Deus não pode fazer nada por você se você primeiro não começar a fazer? Eu queria dizer para você que já passou da hora de você entender que Deus ama você. Como tantos outros homens que passam na vida por momentos difíceis, eu também já passei por momentos difíceis dentro da minha fé, dentro da minha caminhada, nesses longos anos de caminhada com Deus. Mas eu tenho certeza que tudo foi válido, porque muitas vezes deixar de fazer aquilo que a gente quer fazer nos livra de muitos problemas. Eu sempre costumo dizer para os meus entes queridos: nós pedimos muita coisa a Deus que Ele não dá, mas aquilo que a gente precisa, Ele jamais tira de nós. A ansiedade, a vontade de ter coisas que você nunca vai ter, causa em você um certo tipo de tristeza. Por quê? Por que isso acontece? Porque somos pessoas que dependemos de vários aspectos, de pontos em nossas vidas, para continuarmos uma história, para vivermos uma história. Isso não é diferente com ninguém na face da terra. Você pode se perguntar todo dia: por que então eu estou falando sobre a necessidade de buscar e de se entregar a Deus? Essa necessidade nós encontramos na palavra de Deus. Lá
na palavra de Deus, a gente começa a entender que somos dependentes de Deus, independente do que pensamos ou agimos. A diferença é que Deus tem poder para livrar você da morte ou até mesmo para deixar com que você colha uma consequência que foi plantada na humanidade desde o início, lá nos nossos primeiros pais. Deus, por causa desse plano, Ele continuou esse plano porque Ele quis continuar com a nossa vida, ou seja, com o mundo como conhecemos hoje. Vocês talvez já tenham ouvido falar de várias eras de animais que já existiram sobre a Terra, e eu tenho para dizer para vocês que Deus, no controle de tudo, nos revela a história de nosso planeta e na era que realmente somos e como somos. Por causa disso, muitas coisas que os cientistas estudam o deixam cada vez mais cabulosos. Ou seja, eles ficam mais intrigados, porque não entendem como um livro tão antigo pode ter revelações científicas tão sérias e compromissadas com a verdade como a Bíblia. Muitos podem até ser haters da Bíblia. Pessoas que não concordam, que judiam. Tem pessoas que não sabem por que os livros apócrifos foram tirados da palavra de Deus. São pessoas que têm a sua própria intenção ou o seu próprio coração, a vontade de que tudo seja daquele jeito. Começam a aprender coisas diferentes do que Deus ensinou, levando para o lado espiritual uma coisa que é impossível de se conter. Quando se fala de Deus, a Bíblia Sagrada nos mostra um só caminho. A Bíblia Sagrada nos mostra que nós só poderemos morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas existem sim, nesse estado laico que vivemos, muitas vezes ditatorial, mas de certa forma traduzem a palavra laico de maneira diferente. Eu quero dizer para você o seguinte: não se iluda com o que as pessoas te oferecem. O que eu te ofereço é uma liberdade. Não eu, Jesus. Ele te oferece uma liberdade. Essa liberdade é o simples fato de você entender que neste mundo não existe outro meio a não ser Jesus Cristo, de você se achegar ao Deus Todo-Criador. Pessoas criam fantasias em suas cabeças por causa de coisas que a palavra nos revela que o diabo nos apresentaria, como visões, por exemplo, como ouvir pessoas que já morreram falar em certas reuniões. Eu conheço pessoas que já foram em reuniões onde os copos andam em cima da mesa sem nenhum truque. Isso são coisas que você aí, que está ouvindo agora, eu estou aqui hoje como discípulo, como profeta de Deus, dizendo para você que é necessário que você esteja muito apto para não cair nesse tipo de coisa. Todas as coisas espirituais que acontecem longe daquilo que Deus fala, não é coisa de Deus, não parte de Deus. Eu queria hoje dizer para você, queria que você, de forma simples, pudesse entender que Jesus ama você e que Ele quer você dentro dos seus princípios, para que Ele possa, no dia do juízo final, lá depois da sua morte, Ele possa dizer para você assim: venha aqui, venha, entre comigo, venha cear comigo, sente à mesa. Eu sei que a mesa tem um lugar para cada um de nós. A mesa aqui, representada, falada aqui, figuradamente, nos mostra a Bíblia sobre a última ceia, quando todos sentaram-se à mesa com Jesus ali. Essa mesa ainda tem lugar para você e para mim. Eu queria te oferecer hoje um lugar nesta mesa. Eu queria te oferecer João 3,16. Eu queria que você meditasse os versículos seguintes, o 17 e o 18 falam, porque Ele é o unigênito Filho de Deus, ou seja, não existe outro. Deus se repartiu em três para ministrar em nós o poder de entendermos que Ele pode todas as coisas nas mais variadas intenções do seu coração, porque o coração de Deus, ele nos dá essa alegria de estarmos aqui hoje falando sobre aquilo que Deus quer que falamos. Eu queria nesse momento orar com você, você que ainda não conhece Jesus Cristo,
Você que ainda não ouviu falar de Jesus Cristo, procure conhecer Jesus, procure ler a palavra de Deus, se aprofunde sobre os conhecimentos daquilo que a palavra ensina. Eu quero orar com você nesse momento. Quero pedir que você baixe a sua cabeça onde você estiver. Nós vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento. Senhor, ser com este que ouviu esta mensagem, que tem vontade, Senhor, de se entregar a Ti, mas não sabe como. Eu sei que no coração dele, lá no fundo agora, alguma coisa está dizendo para que ele largue essa vida que ele leva longe de Ti, não sei o que faz e como faz. Pode ser qualquer um, uma dona de casa, um trabalhador, uma pessoa que ainda vive na vida do crime, uma pessoa que não vive na vida do crime, mas que ainda não conhece o Teu Evangelho. Sobre a face da terra, todas as pessoas de diferentes raças, de diferentes jeitos, que todas essas pessoas possam nesse momento, Pai, que estiverem aqui assistindo esse vídeo, possam entender que o único jeito de chegarmos a Ti é através da Tua palavra, que a Tua palavra é o Verbo, e a palavra é Jesus Cristo. É só através de Jesus Cristo, e ouvindo isso, e entendendo que fazer a Tua vontade tem que ser a nossa vontade. Essa é a verdadeira vontade daquele que um dia aceitou Jesus como seu Salvador pessoal. Senhor, nesta hora eu te peço pela vida de cada um, Senhor, onde estiverem. Nós, Senhor Deus, como os Teus filhos, nós pedimos pelas nossas almas, pelas nossas vidas. Senhor Deus, dirige-nos de acordo com a Tua vontade. Não deixe que nada desvie, que nada nos desvie de fazer a Tua vontade. Nesse momento eu oro e te agradeço, porque o Senhor me deu essa oportunidade de estar aqui falando do Teu Evangelho. Muito obrigado. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, pedindo por cada um deste que nesta hora aqui está orando comigo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Ei, e você que chegou até aqui, eu tenho certeza que você foi alcançado de alguma forma por essa palavra. E se você me deixar um gostei, eu tenho certeza que não vai fazer falta nenhuma para você. Muito pelo contrário, você vai se sentir bem, porque se você gostou do conteúdo, deixe o seu gostei, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, e compartilhe para que esse vídeo possa chegar até mais pessoas e elas possam finalmente entender o que é Jesus Cristo. Hoje, o resumo do que falei é: aceite Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que te oferece Jesus é a vida eterna. O que eu te ofereço é um abraço de um amigo e de um irmão. Talvez você não me conheça, mas a partir de agora, que você faça parte dessa família. Não deixe de se inscrever, não deixe de clicar ali naquele link ali e ir lá no meu site fazer uma visita. Que Deus assim nos abençoe e até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir. Fui!